Fala, paniguados! Tudo bem? Tudo certinho? Eu sou Marcelo Carvalho, esse é o RG1 Reunião Geek Update, o seu protetorado nerd. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Para quem não conhece o RG1, nós somos um canal focado no universo pop, no universo nerd. Aqui a gente fala sobre animes, sobre heróis, sobre quadrinhos, sobre desenhos atuais, antigos, séries atuais e antigas também. Ou seja, a gente fala sobre muita coisa legal e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Então, dá uma oportunidade pra gente. Acesse a nossa playlist, veja os filmes, os vídeos antigos que a gente já publicou, deixe um comentário, curta se gostar e se inscreva no nosso canal para fazer parte da nossa família, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, tá? Senta aí, fica, assista o vídeo e depois a gente se fala. Uma criatura empática, de olhos vermelhos, porte enorme, vagamente humanoide, movimentos lentos, que vive nos Everglades na Flórida, Estados Unidos da América, perto da reserva Seminole. O Homem-Coisa apareceu pela primeira vez no volume 1 da revista de quadrinhos adultos Contos Selvagens, de maio de 1971. Seus criadores são Stan Lee, Roy Thomas e Jerry Conway, argumento, e Guy Morrow, desenhos. Dr. Ted Sallis era um professor de bioquímica que trabalhou na Empire State University. O exército dos Estados Unidos o recrutou para o projeto Sulphur, cujo objetivo era permitir que os soldados sobrevivessem à guerra bioquímica. Com o exército, Sallis desenvolveu o Serum Sudoeste 2, que dava imunidade a todos os bioquímicos tóxicos conhecidos. No entanto, tornou-se inutilizável quando se descobriu que tinha um efeito colateral: transformar seus usuários em monstros. Depois que Kurt Connors perdeu o braço em batalha, Ted o encontrou no hospital e os dois começaram a discutir nanoandaimers e as tentativas de Ted de criar o Capitão América 2.0, um projeto que visava recriar o soro de super soldado perdido que havia criado. Capitão América. Embora incapaz de se dar ao luxo de contratar Kurt quando retornassem aos Estados Unidos, Ted ainda o ajudou em sua pesquisa de regeneração celular, que logo levou Connors a usar DNA de lagarto. Sallis se apaixonou por uma de suas alunas, Ellen Brand. Os dois fugiram após um caso secreto. Depois da lua de mel, eles visitaram a cartomante Madame Suabada, que previu uma mudança catastrófica. Origens devido à sua própria pesquisa precisando ser transferida para algum lugar mais isolado. Ele discutiu com Ellen a ideia de se mudar para o Everglades para ficar mais perto de Kurtumi. Sallis foi então transferido para o projeto Gladiador, um programa de pesquisa da Shell baseado nos Everglades da Flórida. Sallis modificou sua fórmula Sudoeste 2 como base para um novo soro de super soldado. A organização subversiva inquiriu o soro e conspirou com uma amarga Ellen, a quem Ted havia negligenciado há muito tempo desde a lua de mel. Ao completar seu novo soro, Ted comprometeu sua fórmula na memória e queimou seus registros. Quando Ellen levou Ted para uma emboscada no AIM, ele fugiu e tentou alcançar o laboratório de Kurt Connors. Enquanto fugia, ele injetou a única amostra existente de soro nele mesmo pouco antes de seu carro colidir com o pântano. Ele deveria ter morrido, mas as energias mágicas do pântano, combinadas com o soro, bem como um pouco do soro de regeneração de Kurt Connors, o transformaram na criatura de onda mais tarde conhecida como Coisa do Homem. Sua inteligência desaparecendo rapidamente, Sallis matou os agentes da AIM e queimou horrivelmente metade do rosto de Ellen. Sem o conhecimento de Sallis, Ellen estava grávida. Aparência antecipada. Manting retornou ao seu antigo laboratório depois de encontrar o criador do Project Gladiator, Will McAlvin. Os moradores assumiram que havia artesanato de bruxas e capturaram uma das integrantes do projeto, Barbara Morse, embora os moradores estivessem sendo secretamente liderados pela AIM. Depois de ameaçar os membros inteiros do projeto, os locais foram mortos por Manting. Ele voltou ao pântano. Pouco tempo depois, Wilma parecia reconhecê-lo como Ted, mas foi baleado e entrou em coma. Depois de vagar pelo pântano por um tempo, ele tropeçou na mansão dos escritores e Manting e Sallis pareciam estar separados. Sallis foi então cuidado pela família que morava lá. No entanto, isso acabou sendo uma ilusão conjurada pelo escritor, que estava usando Sallis para terminar seu livro, dando vida aos personagens.
com a transformação de Tetsalisa em Manting praticamente desconhecida para o mundo em geral. 2 de seus ex-colegas, Barbara Morse e Paul Allen, trouxeram Ka-Zar para tentar localizá-lo. Ao mesmo tempo, Ain retornou mais uma vez para tentar obter a fórmula de Salis. Ain capturou Manting em um buraco depois que Ka-Zar começou a segui-lo. Enfrentando Ain, Ka-Zar caiu no poço e, após uma breve luta em que Manting estava em vantagem, Manting foi nocauteado pelo Ain. Entrando para matar o par, eles foram salvos por Zabu. Puxando o Homem-Coisa e inconsciente para fora do poço, a dupla o levou de volta ao laboratório, onde descobriram que Poe e Yuma foram capturados pela Ain. Enquanto Ka-Zar sai, Manting desliza por suas barras e a segue até a base secreta da Ain. Depois de descobrir a verdade sobre Poe trabalhando para a Ain, Manting invadiu a parede da base e resgatou Ka-Zar. Depois que todos saem, Manting explode a base com ele lá dentro. Encontrando ele no pântano, ela removeu os curativos para revelar que seu rosto estava completamente curado e não sente mais medo de Manting, que não sabia quem ela realmente era. Não mostrando medo, os dois se tocaram. Por não demonstrar medo, Helena se queimou e, sentindo sua tristeza, Manting foi embora. Poderes e habilidades. Poderes e mortalidade. O Homem-Coisa é capaz de se regenerar retirando o material do pântano em que reside e é praticamente imortal. Maleabilidade. Ele também é capaz de passar por muitas cercas escorrendo pelas brechas nos elos da corrente. Durabilidade sobre-humana. Sua forma porosa é resistente à maioria dos ataques físicos porque não é totalmente sólida. Um punho ou uma bala geralmente passa direto por ele. Empatia e secreção ácida. Como a coisa do homem, o cérebro de Itei não está mais localizado centralmente como quando era humano. Os análogos alterados de suas células cerebrais são desigualmente distribuídos por todo o volume da cabeça e do tronco. Desumano em suas funções, seu cérebro é incapaz de razão, pensamento ou memória de longo prazo. O Homem-Coisa não tem um aparato sensorial, cuja localização e natureza são desconhecidas, capazes de sentir empaticamente as emoções de outros organismos. A menos que seja estimulado por emoções externas, a coisa do homem permanece inerte. Sentindo emoção, ele procurará sua fonte, seu ritmo determinado pela intensidade da emoção. Emoções leves provocam curiosidade, fazendo com que ele se aproxime e observe. A emoção violenta provocará procurar a fonte e atacá-la. Ele não possui emoções ele mesmo. Emoções violentas nos outros causam-lhe algum tipo de desconforto extremo, que produz uma reação física na superfície do corpo. Em resposta à provocação emocional, seu corpo produz ácido sulfúrico fumegante, que pode causar queimaduras graves quando em contato com a carne de seres emotivos. Quando o ser deixa de irradiar emoções, o corpo do Homem-Coisa cessa a produção de ácido e secreta um muco suave com sabão que tende a neutralizar o ácido. O Homem-Coisa só atacará um ser que o provoca emocionalmente. Viagem dimensional. Como guardião do Nexus de todas as realidades, o Homem-Coisa é a personificação virtual do efeito de tempo e espaço centralizado na área do Nexus e pode abrir portais para outras realidades. Teletransporte. Ao abrir um portal para um local diferente, ele pode se teletransportar e outros para esse local específico. Aparentemente, ele pode abrir portais para lugares em que não esteve desde que tenha visto uma imagem disso. Habilidades bioquímica. Tetsalisa era um bioquímico conhecido. Excelsior. Quando o Homem-Coisa recebeu o discurso novamente, ele falou a língua de Excelsior, a linguagem universal. Todos ouviram da maneira que estavam acostumados, o que significa que ele falava normal com pessoas como Satana e Moonstone, mas era conciso e direto ao ponto de Ghost, um inglês lascivo com o de um bandido total com o boomerang. Nível de força capaz de levantar pelo menos 907 quilos, mas lutou com inimigos tão poderosos quanto Hulk, e às vezes sua força pode aumentar além disso. Fraqueza. O Homem-Coisa é dependente do ambiente do pântano para a vitalidade. Se removido por um período de tempo significativo, ele fica em dormência. E aí, gostou do vídeo? Deixa um comentário falando o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto e sugerindo novos temas. Ok? Um abração. Te agradeço por ficar aqui com a gente fazendo companhia. Se você não é um inscrito, se inscreve, por favor, no nosso canal, para a nossa família crescer mais e mais e mais. E até a próxima.